Meu nome é Anderson Roberto Leria de Camargo. Eu nasci no dia 30 de setembro de 1990, então faça as contas aí. Ainda sou novo. Nasci na cidade de Itapeva, lá perto do Paraná, cerca de uns 400 quilômetros de distância daqui. Vim para cá, para Americana, já faz uns 8 anos, 7 anos na verdade. Foi no finalzinho de 2018 que nós viemos para cá. Sou pai do Rafael, do Guilherme, e sou esposo da Viviane. Sou, como profissional hoje, educador, sou um professor. Eu nasci na igreja, então toda a minha infância já foi dentro da igreja adventista. Eu nunca mudei, né, de igreja. Teve minhas dificuldades com as minhas crenças em alguns momentos da minha vida, mas eu nunca me desviei do caminho. Então assim, eu já nasci na igreja, tenho todo esse tempo de igreja, né? Desde que eu nasci, eu tenho 35 anos, e dentro desse período, dentro da igreja adventista. Eu me batizei no dia 30 de junho de 2001, e nesse batismo, quem fez o batismo foi o pastor Marcelo Moreira, ele quem me batizou. E desde esse tempo para cá, ainda continuo, graças a Deus, na igreja adventista do sétimo dia. O meu verso preferido é Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Eu tenho um gosto pelo tempo, e nesse verso fala um pouquinho, né, que Deus, ele cria todas as coisas num princípio, num primeiro momento. Então assim, eu gosto muito desse texto. A minha música preferida é a música do Atos, aquela música Deus o Pode. Vou contar um trechinho para vocês aqui, ó, em primeira mão. É aquela assim, ó, fala assim: tudo tem um motivo para acontecer, e Deus sabe qual é o melhor. Isso reflete muito o que eu passei na minha vida, e entendo que tudo que eu passei, Deus colocou a mão e foi o melhor. Então assim, para mim essa música fala muito da minha vida. E minha comida preferida é um virado de feijão. Da onde eu vim, minha avó fazia essa comida para mim, então tem um gostinho de vó essa comida, por isso que tem uma boa recordação para mim. A igreja adventista, ela transformou muito minha vida em todos os momentos. Ela teve na minha trajetória desde o início, como eu havia comentado. Ao nascer na igreja adventista, eu tive avós que sempre tiveram me dando apoio na questão espiritual. Minha mãe, ela teve que trabalhar fora, portanto, eles separaram, né? Na verdade, minha mãe e meu pai se separaram, eu era muito novo. Minha mãe teve que trabalhar fora e meu pai não cuidou de mim nessa infância, né? Então eu fiquei morando com os meus avós. E o meu avô, ele era um obreiro bíblico e muito devoto, e hoje ainda é muito espiritual. Eu tenho ele como referência espiritual. Ele acordava, eu ia para a escola, ele nos acordava às 5 horas da manhã, eu me lembro até hoje, me chamando, e assim a gente fazia o culto. A gente fazia de 10 a 15 minutos um culto. A gente cantava, era lido um texto, era explicado o texto e a gente fazia uma oração. Às vezes acontecia até de o texto ser de Daniel, de profecia, né? E ele explicava naqueles momentos a besta, o que significava, era muito interessante. Eu estava morto, ainda estava querendo acordar, mas ele, meu avô, né, já fazia esse tipo de situação com a gente. E isso moldou muito as minhas características hoje. Eu tive a oportunidade de estudar no colégio adventista, talvez eu só não fiz o ensino médio, então a escola adventista, a educação adventista também esteve me moldando, digamos assim. Na igreja, eu sempre fui muito atuante, desde jovem. Inclusive, quando eu tinha 14 anos, na verdade eu tinha 13 anos, eu entrei no diaconato, e com 14 para 15 anos eu já fui ordenado naquela época. Porque a gente estava, né, sempre ali na igreja, atuando, e era uma igreja relativamente grande, a Central de Itapeva. Claro que nem tudo são flores, eu continuei crescendo,
sempre estudante da Bíblia e tal. Só que quando cheguei mais ou menos aos meus 18 anos, eu conheci um grupo. Eu morava nessa época em Hortolândia, é um grupo que eram antitrinitarianos. E nesse período, eu comecei a estudar com eles. E para mim, naquele momento, parecia não fazer sentido a Trindade. Comecei a questionar a Bíblia, questionar muitas coisas. Disso foi, esse questionamento depois gerou o questionamento sobre se Jesus ele veio com natureza humana, os termos, né, lapsariano, pós-lapsariano, antes da queda, depois da queda. E assim, aquilo ali foi me fazendo desacreditar de tudo que eu tinha acreditado até ali, né, até aquele momento. Isso foi um baque para mim. Eu acabei meio que perdendo um pouquinho a fé. Eu quase saí da igreja, eu não cheguei a sair da igreja. Porém, entretanto, aquilo já não fazia sentido, a igreja para mim. Então, quando eu tinha mais ou menos meus 18 anos, 19 anos, eu larguei tudo que eu fazia na igreja, as atividades. Tanto que, até mais ou menos 16, até os meus 15 anos, eu já era professor dos jovens, né? Na igreja. E eu meio que abandonei, parei. Eu ia de forma esporádica na igreja e aquelas leituras, com o tempo, na verdade, me fizeram depois parar de devolver o dízimo, porque eu acreditava que o dízimo não era mais necessário, e depois eu quase desacreditei em Deus. Eu não cheguei a desacreditar, mas eu cheguei a ficar questionando demais. Parei de ler a Bíblia, parei de fazer muitas coisas. Isso com os meus 19 anos, 19 para 20 anos. O tempo passou, lá para mais ou menos uns 26 anos, tinha um rapaz, eu estava em Limeira nessa época, tinha um rapaz da igreja, o nome dele é Luiz. E ele veio conversar comigo, sabendo da situação, né? Ele veio conversar comigo. Eu sempre fui muito estudioso da Bíblia. Gostava sempre de estar estudando. E ele falou uma coisa para mim assim que me tocou bastante. Ele falou assim: Anderson, eu não vou discutir com você os conceitos, no caso do dízimo, né? Conceitos do dízimo. Porque eu posso não conseguir convencer você de forma racional. Mas faz um propósito com Deus. Faça um propósito com Deus. Comece a devolver de forma sistemática o seu dízimo. E veja o que acontece. E realmente, tá bom, eu falei, tá bom, pode ser. Desacreditando totalmente, né? Mas tá bom. Comecei então a devolver. Quando eu voltei a devolver meu dízimo, acho que eu tinha meus 26 para 27 anos. E eu comecei a fazer isso de forma sistemática. O ano seguinte, logo depois que eu comecei a devolver, no ano seguinte, eu não sei até hoje por quê, porque eu não mandei o currículo, mas a professora do Colégio Adventista Americana tinha meu currículo e me chamou. Ela ligou assim: ô Anderson, você gostaria de fazer uma entrevista aqui comigo? Eu falei, como assim? Tá bom. Eu já tinha dado aula, né, na faculdade e tal, mas eu tinha dado uma pausa nesse período, desse processo, tinha passado num concurso público, mas eu queria sair desse concurso público, na verdade. E aconteceu que no começo do ano eu larguei esse concurso e eu estava desempregado naquela época, mas ainda sistemático. E aí ela me liga e eu vim para o Colégio Adventista Americana. E ela falou assim, eu tenho vaga aqui para dar aula de Química e Física, você quer? Eu falei, eu quero. E assim, no próximo ano eu já comecei a dar aula lá, de algo que, sinceramente, eu ainda não entendo como é que ela teve o meu currículo, né? E estou lá até hoje. Desse processo, no Ministério da Educação, né, no ministério que é a educação na Igreja Adventista, eu tive a oportunidade de ganhar faculdade de matemática, eu ganhei 2 pós-graduações. Então, assim, o Evangelho me moldou. A instituição adventista, ela me transformou nesse processo. E nunca mais eu deixei de devolver o meu dízimo. Assim, desde aquele período, todo mês é sistemático. E eu agradeço a Deus, porque Ele tem mostrado para mim e tem me dado bênçãos que às vezes a gente não entende. Eu agradeço pela educação adventista, mas também pelas oportunidades que ela me promoveu.
Hoje eu tenho alguns cursos, faculdades, né? Inclusive estou fazendo essa faculdade de matemática hoje, e inteiramente de graça, pelo NASP, por causa da educação adventista. Então eu sou grato por tudo isso. Só um adendo aqui, com relação à Trindade, porque eu falei que eu desacreditei, né? Eu tive um amigo, o nome dele é Sérgio Monteiro. Ele me ajudou nesse processo também, em que ele um dia sentou comigo e falou assim, vamos estudar então. E ele me tirou todas as dúvidas num domingo que a gente ficou o dia inteiro conversando sobre o assunto. E graças a Deus, porque eu tive amigos, pessoas que me ajudaram nesse processo. Hoje eu moro aqui em Americana, eu tenho uma igreja e frequento uma igreja que é viva. Eu agradeço muito a Deus por isso. Eu tenho amigos aqui, eu tenho um emprego aqui. Deus me concedeu muitas coisas, eu tenho uma família aqui. Então, assim, Deus tem me concedido muitas bênçãos. Claro, existem percalços, existem dificuldades nesse percurso. Mas ainda assim eu agradeço a Deus, porque tudo o que tem acontecido na minha vida são processos em que eu percebo a mão dele na minha trajetória. A pergunta, talvez que seja feita agora é, será que vale a pena tudo isso? Será que vale a pena servir a Deus? Olha, eu, pela minha vida, as minhas dificuldades, os percalços que a gente passa na vida, que todo mundo passa, todo mundo tem suas dificuldades. Mas quando a gente coloca Deus no centro, eu acho que isso muda tudo. Quando a gente entende que Deus, Ele está por trás, nos moldando a cada momento, isso muda tudo. Como eu disse, eu passei por um momento em que comecei a criticar coisas, né? Talvez Deus me encaminhou nesse processo também. Entendo que foi necessário muitas vezes esse passar por essa dificuldade aí de começar, né, não acreditar ou qualquer coisa do gênero. Mas independente disso, Deus, ele esteve me guiando e me mostrando, Anderson, colocando amigos, assim, Anderson, aqui é o caminho, ande por esse caminho. Então, teve uma lição da escola sabatina, dos jovens, que ela comentava, né, algo mais ou menos assim, não é estratégia, mas é Deus. Não adianta você fazer estratégias da sua vida se Deus não estiver em primeiro lugar. Você pode fazer todas as estratégias, pensar no seu dia, no seu horário, o que você vai fazer, o que você vai comer, o que você vai estudar, o que você não vai estudar, onde é que você vai caminhar, mas se Deus não estiver te guiando, de nada vai adiantar. Portanto, o meu apelo e o que eu digo para você hoje é: deixe Deus encaminhar sua vida. Você vai ter certeza que você estará indo para o caminho certo. E fica com Deus. Um grande abraço para vocês e um bom culto também.